Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicom Rio. Hoje nossa conversa online será com o professor e consultor de recursos humanos e departamento pessoal, senhor Jefferson Dantas, que irá abordar o tema Novas regras do departamento pessoal na era do e-social. Antes de passar a palavra para o senhor Jefferson, a presidente do Sindicom Rio, senhora Diva Gisualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos. Jefferson, boa tarde. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para nos atualizar aí e dar, então, todas as nossas, as pessoas que estão conosco, as informações necessárias para ir se atualizando no dia a dia das novidades que surgem. Hoje nós temos conosco também o nosso diretor Josué, que é presidente do nosso Conselho Fiscal, Boa aqui no tarde. sindicato. Josué é o parceiro leal, fiel, de longa data, e também tem um escritório e também está sempre aí conosco em todos os nossos momentos importantes. Josué, quer fazer alguma comunicação? Só quero dizer da minha alegria em poder participar desse momento importante, né? E ter o privilégio de estarmos com o Jefferson Dantas participando, nos ajudando, né? Nessas orientações necessárias. Então, valeu. Obrigada, Josué. Jefferson, então, agora a palavra é sua e o tempo é seu também. Obrigada. Muito obrigado, Ana Diva. Muito obrigado, Evelyn. Sejam todos muito bem-vindos. Vou iniciar aqui, então, nossa apresentação. Agradeço o convite do Sindiconte, né? Para a gente poder compartilhar um pouco aqui da nossa experiência. Para a gente falar um pouco de e-social, eu preciso separar, né, essa apresentação em três blocos. Uma parte de cadastro, uma parte de eventos não periódicos, né? E uma parte de folha. Essa parte de folha que eu vou aprofundar um pouco mais, porque isso nos chama um pouco mais de atenção. A gente tem um pouco mais de carinho, né? De atenção ao fazer ali a folha de pagamento do cliente. Beleza? Para quem ainda não me conhece, sou o professor Jefferson Dantas, sou administrador, especialista em RH e gestão empresarial. Atuo no CRC-RJ, no CRC do Distrito Federal também. Ministro aulas em instituição de pós-graduação. Sou instrutor da plataforma Cefis. E minha especialização e atuação mesmo na área de RH e folha de pagamento, tá? Então aqui, pessoal, eu vou apresentar para vocês esse bloco de informações, né? Eu peço para que vocês sempre, se possível, façam as anotações com base nos acontecimentos que acontecem no dia a dia da empresa e aquilo que a gente tem que ter de atenção, né? Porque o que eu estou demonstrando aqui na tela são apenas os registros do e-social, tá? Então vamos começar com esses eventos de tabelas. O que que isso tá atrelado aqui ao e-social? Cadastro do empregador, o S1000, né? O que que acontece? Quando vocês estão recebendo um cliente novo, na maioria das vezes, né, se a empresa já está aberta há algum tempo, essa informação ela já consta no e-social, tá? Mesmo assim, pessoal, é importante você fazer um saneamento de cadastro, uma conferência. Para isso, vocês precisam acessar o sistema da folha de pagamento de vocês e identificar principalmente ali a parte de regime de tributação, se a empresa é do lucro real, lucro presumido, se a empresa é do Simples Nacional, se é do anexo 4, por exemplo. A gente precisa se atentar porque isso influencia no fechamento da folha de pagamento. Então, tudo que a gente movimenta no cadastro do cliente, né, no cadastro da empresa, no e-social, chama-se S1000, esse registro, esse evento, tá bom? Se vocês têm um cliente com estrutura de matriz e filiais, é o que a gente chama de empresa coletiva, então esse cadastro de estabelecimentos é necessário. Então, lá no seu sistema de folha também, vocês têm que olhar se todas as filiais estão cadastradas. Por que isso, pessoal? Porque toda vez que eu vinculo
um trabalhador, aquele empregador, eu sou obrigado a dizer em qual estabelecimento ele está atuando, né? E qual unidade da empresa ele está atuando, tá bom? O S1020 fala das lotações. Então, isso está muito ligado ao código FPAS que a empresa utiliza. Vocês sabem, o código FPAS, ele trabalha ali com um tipo de estabelecimento. E aqui eu já dou uma dica para vocês, tá? A Instrução Normativa 2110, ela foi publicada em 2022. Instrução Normativa 2110. No anexo 1, ela traz o KNAI preponderante da empresa. Então, vocês vão consultar o KNAI e olhar a alíquota RAT que vai ser utilizada, o anexo 1 dessa instrução normativa. O anexo 2 fala do código FPAS. O anexo 3 também traz informações relacionadas ao cadastro da empresa. Tudo isso você vai lá para o rodapé dessa instrução normativa e baixa esse doczinho que está vinculado a essa instrução normativa. Então, a gente não pode deixar de consultar, porque isso aí é referência para a gente inserir no nosso sistema de folha, tá bom? E rúbricas, pessoal? As rúbricas são exatamente as verbas que a gente utiliza no nosso sistema de folha, né? Então, por exemplo, salário, INSS, vale transporte, tudo que a gente utiliza como provento, desconto, né, basicamente, são informações que são integrados para o e-social. Vocês podem ver que existe essa dinâmica, né? Eu tenho um cadastro, eu tenho um parâmetro no meu sistema, mas lá no meu e-social eu tenho um evento, né? É o S1000, S1005, S1020, S1010. Por que que a gente precisa interpretar dessa forma? Tudo que acontece na folha de pagamento reflete no e-social. E hoje, pessoal, devido, né, ao tempo de implantação do e-social, a gente já está aí desde 2018 com o e-social rodando, a gente já está um pouco mais calejado, a gente já sabe que a gente deve processar tudo no sistema da folha e automaticamente, de modo interno, ele comunica isso para o e-social, tá? Então, essa comunicação ela acontece que a gente nem vê, né? A gente nem acompanha. Você cadastrou um trabalhador, salvou, ele vai lá, já atualiza a informação no cadastro do e-social através desses eventos. Então, cadastro de tabela também funciona dessa maneira, tá? Isso é importante. Lembrando, eu vou comentar esses dois blocos agora, tabelas e os eventos não periódicos, mas eu vou aprofundar a parte da folha, tá bom? Que é o que a gente tem que ter um pouco mais de atenção. Os não periódicos, que é um outro grupo de eventos do e-social. Eu separei aqui os principais, tá? É a admissão do empregado, é a alteração de cadastro, é a alteração do contrato, são os afastamentos e a rescisão. Vamos lá. Admissão, pessoal. Hoje, né, a gente sabe que existe muito recurso tecnológico, beleza? Qual é o nosso desafio? Fazer com que o empresário e o cliente utilizem esses recursos tecnológicos. Não cabe mais, pessoal, a pessoa que faz a folha de pagamento ficar cadastrando ali trabalhadores, consultando o documento e cadastrando no sistema. Isso perde muito tempo, toma muito tempo do profissional. Então, em um processo de admissão, qual é o grande desafio? Agilizar essa parte preliminar. Fazer com que o empresário encaminhe esse registro de admissão dos trabalhadores de modo eletrônico, de modo digital, né? Vocês podem até pensar, poxa, mas o meu cliente não vai querer nunca pensar dessa forma. Vocês precisam, na verdade, orientar eles que, olha, antigamente tinha um livro de registro de empregado, agora não tem mais. Então, ele tem que fazer essa prévia de admissão. Quando ele faz uma prévia de admissão, automaticamente essa informação é integrada na folha de pagamento. E aí evita esse cadastro manual, né? Lembrando, é importante a gente assumir isso, esse cadastro, através de integração, porque isso, pessoal, agiliza o trabalho e faz com que você tenha tempo para dedicar para outras coisas da folha, tá? Então, isso é importante. Nós temos aí vários sistemas da folha de pagamento, esses sistemas já
possuem essa tecnologia, vocês precisam orientar o cliente a fazer a prévia de admissão do empregado, tá? Trabalhar sempre com datas, né, que antecedem o início da atividade do trabalhador. O empregado mudou de endereço. Ele precisa comunicar ao cliente e o cliente repassar isso para vocês. Isso é uma alteração de cadastro, no 2205. O empregador decidiu dar um aumento de salário. Aí é uma alteração de contrato. O S2206 será transmitido. Automaticamente, a gente faz tudo no nosso sistema de folha, ele já vai atualizando. A pessoa precisou se afastar, né? Vai entrar ali como licença maternidade, ou então teve um acidente, vai no 2230, ok? Tudo isso, sistema de folha de pagamento. Processou a rescisão vai no 2299. Por que eu falo dessa maneira, pessoal? O sistema do e-social, a plataforma do e-social, ela é basicamente um receptor de dados, né? A gente não tem muito recurso ali disponível. Agora que eles estão liberando alguns modelos de relatório, mas o sistema de folha de pagamento é o que te dá mais práticas de gestão da folha. Então a gente sempre tem que trabalhar com um software que ele vai comunicar ao e-social, tá bom? Agora sim, vamos falar dos eventos periódicos, que é basicamente os eventos da folha de pagamento, tá? Que é o que traz ali nosso maior desafio, né? Que é fechar a folha todo mês. Pessoal, quando a gente visualiza a folha no nosso sistema, ele automaticamente gera o S1200, que trata da remuneração do trabalhador, tá bom? Essa remuneração do trabalhador, ele consta ali todas as rúbricas que esse empregado vai receber. Salário, comissão, hora extra, tudo isso vai estar dentro desse evento S1200. Isso aqui a gente vai gerar todo mês, porque todo mês a gente está gerando folha. Qual o grande desafio? Manter as rúbricas devidamente parametrizadas de acordo com a legislação, tá? Então você tem que acompanhar as atualizações do seu sistema de folha e identificar se essas rúbricas estão sendo comunicadas de forma correta ao e-social, tá bom? Então, assim, ele vai sempre pegar como base a folha de pagamento que você está processando, tá? Ele teve um processo de simplificação e foi incluído nele, por exemplo, as rúbricas, né, de faltas e DSR, elas também vão estar ali constando a quantidade de dias. Foi excluído, ele está um pouco mais enxuto, né, de informação, como, por exemplo, o NIS, porque agora só tem o CPF do trabalhador. A convocação do contrato intermitente também não consta mais. Informação do plano de saúde, essa informação não precisa mais estar nesse evento específico. Convenção coletivas foram reduzidas as informações de convenção coletiva. Então, o 1200 ele traz exatamente essa relação. A gente tem uma tela no e-social que ele demonstra isso, tá? O seu sistema de folha, ele consegue espelhar isso na sua tela, no seu equipamento. Você consegue consultar também esse recibo. Então, isso é muito válido, né, para processos assim de conferência. O 1210, que é também um evento da folha de pagamento, ele fala do pagamento do rendimento do trabalho. É como se ele olhasse para o 1200 e falasse assim, opa, deixa eu fazer as apurações aqui, tá? Então, ele vai considerar os proventos, os descontos, vai elaborar as bases de cálculo. Então, o 1210 ele trata isso, tá? Tudo isso, pessoal, tem um prazo para o envio, né? Até o dia 15 de cada mês, né? Do mês subsequente ali ao da folha. Então, dá tempo, a gente não precisa fazer correndo, a gente geralmente já entrega tudo antes do dia 30 para o cliente, né? Então, dá para a gente fazer de modo bem, bem fácil. Então, você processou, simulou uma folha de pagamento no seu sistema, ele já vai te demonstrar ali o S1200 e o S1210. E o 1299 é como se fosse o resumo geral da folha de pagamento, tá? Por quê? Quando a gente elabora a folha, não tem lá relação de empregados e na última folha tem lá um resumo? Pois bem, é isso mesmo. É como se fosse um resumo, ele traz todas as bases de cálculo, tá? Principalmente para fazer a integração com a DCTF Web, com o FGTS Digital.
Então, quando a gente processa a folha, eles geram 3 eventos, né? O seu sistema vai gerar 3 eventos: 1200, 1210 e 1299. Então, o seu sistema gera esses eventos e você transmite isso para o e-social. O e-social, ele recepciona esses dados e te dá um retorno. Olha que legal. Ele te dá um S5001, que fala de informações das contribuições sociais consolidadas por trabalhador. Então, ele está dizendo assim: olha, eu recebi a folha. O INSS do senhor João deu X. Isso está no 5001, tá? O 5002, ele fala do imposto de renda. Olha, eu recebi a folha. Eu estou te dando aqui que o IR do seu João deu Y. Aí ele vai te demonstrar no 5002. E o 5003 é a parte do fundo de garantia, tá? Tudo isso, pessoal, esses 3 eventos de retorno do e-social, tem como a gente consultar na plataforma do e-social e tem como a gente consultar também no nosso sistema de folha, porque o seu sistema de folha ele recepciona esses dados, tá? E aí você tem ali a opção de fazer as conferências, tá bom? A gente vai aprofundar um pouquinho mais como a gente consegue consultar isso na plataforma do e-social. Eu separei uma telinha aqui para vocês, tá? Então a dinâmica é essa. Eu processo minha folha de pagamento, transmito para o e-social recepciona aqueles dados e me devolve um arquivo de retorno, né? Um evento de retorno. Isso tudo facilita ali minha conferência. E aí, a gente já começa a cair aqui no assunto de automatizar os processos, né? A gente sabe, pessoal, que a gente está numa era agora de inteligência artificial, de recurso tecnológico, de um monte de coisas aí que pode agilizar o nosso trabalho. Então, o que eu recomendo para vocês? Sempre que vocês forem buscar a rotina de conferência da Folha, que hoje a gente faz muito de modo manual, vocês têm a possibilidade também de fazer isso de modo digital, de modo eletrônico, tá? Como é feito isso? Por exemplo, as suas rúbricas fixas, que você geralmente lança no seu sistema como plano de saúde. Você colocou lá o desconto para cada trabalhador, certo? Só que todo mês você tem um extrato da operadora do plano. Se mudar alguma coisa aqui, pessoal, se acontecer algum reajuste, se sair algum empregado, se entrar algum empregado, e o seu sistema permanece com esses dados aqui ainda referente ao primeiro cadastro que você fez. Hoje, pessoal, existem ferramentas que recebem esse PDF da operadora de saúde, integra com o seu sistema de folha e faz a conferência para saber se está batendo. E isso é automático, tá? Vocês podem buscar no mercado, existem tecnologias que te ajudam na conferência da folha. Por quê, pessoal? Porque está todo mundo debruçado e motivado a ganhar tempo nessa parte operacional para se tornar mais analítico lá na frente, quando a gente precisa fazer a apuração dos impostos, tá bom? Eu vou falar com vocês aqui sobre o imposto de renda, né? Porque gera muita dificuldade por parte de alguns usuários a interpretação do IR quando a gente fecha a folha. Primeira coisa que eu preciso identificar: quando o meu cliente efetua o pagamento dos funcionários. Por quê? Porque isso interfere na apuração do imposto de renda e integração com a DCTF Web. O imposto de renda, pessoal, ele considera sempre a data do pagamento do trabalhador, tá bom? Então, nesse exemplo de cima, a gente utiliza até a abordagem, né, de tempos atrás, regime de competência, regime de caixa. A gente tem aqui apuração de 1 a 30, pagamento dentro do mês, que são essas duas primeiros quadrinhos aí de cima. Então, se a gente está, entre aspas, né, fechando a folha de junho, eu efetuei o pagamento dessa folha de junho na segunda-feira, dia 30, certo? Regime de competência. Agora, se eu uso o regime de caixa, apuração de 1 a 30 é pagamento da folha até o 5º dia útil
do mês seguinte. Então, eu posso pagar até sexta-feira, né? Essa folha de pagamento. Isso é importante, pessoal, porque no seu sistema de folha vocês precisam indicar a data do pagamento que o cliente realiza, tá? E isso vai influenciar na sua apuração. Como você indica isso lá no momento de processar a folha de pagamento, o que que acontece? O seu sistema de folha, ele já começa a armazenar dados, preparando para que você, no futuro, faça a transmissão das informações de rendimento tributável via e-social, que chamamos de DIRF, né? Então, por exemplo, nessa tela aqui, eu tenho a tela de um sistema de folha que traz a ficha financeira do trabalhador. Então, vocês podem ver empresa teste, funcionário teste, lá tem ó, informe de rendimentos. Aí a coluna que está em destaque aí, ó, é rendimento tributável. Tudo que compõe a base do imposto de renda do trabalhador vai acumular nessa tela, tá? Então, janeiro, quanto que ele teve de base de R? Fevereiro, março. E assim a gente vai construindo o histórico dele. Então, muitas pessoas, né, acabam deixando para conferir essa telinha aqui só lá para o final do ano ou início do ano, porque vai precisar das informações que constam nela. Só que não, pessoal. A gente tem que sempre trabalhar de modo preventivo, né? A gente tem que conferir se as amarrações, se as parametrizações do sistema estão sendo feitas desde agora, tá bom? O que que interfere? Interfere essa linda tabela que a gente tem aqui. Primeiro, eu estou demonstrando aqui para vocês uma tabela de incidências da folha de pagamento, tá? Se aqui na tela anterior eu mostrei a ficha financeira, aqui eu estou demonstrando para vocês os parâmetros necessários que a gente deve inserir na rúbrica, em cada rúbrica, de acordo com a legislação. E aí, pessoal, o que que acontece? Eu não posso ficar amparado em consultas de Google, né? Em consultas de, o colega achou que é assim a parametrização, eu li no grupo do WhatsApp, a influencer dada do Instagram disse que é dessa maneira. Calma, pessoal. Eu recomendo sempre a gente ter um suporte de legislação, né? Por quê? Porque é uma empresa específica que se dedica a atualizar profissionais que atuam com folha de pagamento. Então, por exemplo, essa tabela aqui, eu tenho cada rúbrica do lado esquerdo e as incidências, INSS, FGTS e IR, dizendo se faz base ou não e qual é a lei, qual é a fundamentação legal. Porque se um dia eu tiver alguma insegurança na apuração da folha, eu venho aqui em consulto. Será que abono compõe a base de cálculo de INSS? Aí você olha, não. FGTS, não. IR, sim. Opa, minha rúbrica tem que estar dessa forma, tá? E isso eu estou falando para a gente fazer a apuração da folha, tá bom? Ótimo. Jefferson, meu sistema já faz isso automático. Será, pessoal? Ou, por exemplo, sai uma publicação, a legislação é atualizada, mas é no período de fechamento de folha e o seu sistema ainda não atualizou, você fecha a folha com a informação que a legislação era utilizada anteriormente. Pode dar problema, né? Então, sempre é bom a gente acompanhar as mudanças da legislação. Aqui, eu estou demonstrando para vocês uma relação de tabelas, né? Então, se vocês forem no Google, digitar ali, por exemplo, tabela do e-social, vai trazer uma relação de tabelas, tá? A tabela 21, ela é específica do imposto de renda, tá bom? E ali ela vem dizendo o que é rendimento tributável, o que é retenção de IR. Essas informações, pessoal, também ficam parametrizadas no meu sistema de folha. Então, por exemplo, rendimento tributável, a informação que está ali no meio, ó. Base de cálculo de IR. O código 11 corresponde à remuneração mensal, tá? Isso quer dizer que, por exemplo, lá na rúbrica salário,
tiver um campinho informe de rendimentos, tem que estar com o código 11, ok? Vai ficar basicamente assim, ó, quando você transmite o e-social, ó, incidência do imposto de incidência do IR, 11, tá? Isso tudo, pessoal, é integrado com a folha de pagamento para acumular aqui, ó, na ficha financeira, tá? Então você faz a folha, transmite para o e-social, você parametriza o seu sistema, transmite para o e-social. Como você vai fazendo os fechamentos de cada mês, ele vai montando essa ficha financeira no seu sistema, tá? Claro, isso é apenas uma parte do seu sistema de folha. Aqui só está sendo demonstrada a parte de rendimentos, né, tributáveis, mas tem informações para apuração de médias, quando você apura férias do trabalhador, rescisão. A gente tem que ter o hábito de acessar essa tela e realizar consultas, tá bom, pessoal? É importante, ok? Beleza. Vamos para o fechamento da folha. Então, eu preciso aprofundar com vocês esse entendimento de apuração do imposto de renda, tá bom? O que nós chamamos de regime de competência é a folha sendo paga dentro do próprio mês que o trabalhador realizou suas atividades. Então, folha de maio, pagamento 31/5. Qual é o código do imposto de renda que é integrado com a DCTF Web? 0561 para funcionários, para sócios, e o 0588, né, para os autônomos. Beleza. Essas informações serão integradas com a DCTF Web, quando a gente transmite para o e-social. E se a empresa efetuou pagamento do trabalhador no dia 31 de maio, esse DARF, com essas informações, vai ter vencimento no dia 20/6. Por que isso? Porque o manual de orientações, né, do IR, a gente tem lá uma FON, ele orienta que as tributações da folha de pagamento vencem no dia 20 do mês subsequente à da folha de pagamento. Então, dia 20/6, ele efetuou o pagamento do trabalhador no dia 31 de maio, essa guia vai ter vencimento. Agora, se a empresa efetua pagamento no quinto dia útil, por exemplo, a folha de maio, mas foi paga no dia 6 de junho, eu vou ter toda a integração do 0561 para sócios e autônomos, do 0588 para os autônomos, né? 0588 para autônomos, sócios e funcionários é 0561, mas o DARF vai vencer no dia 20/7, tá? Essa informação é integrada DCTF Web com o e-social. Por quê, pessoal? Porque lá quando eu fechei a folha, eu coloquei data de pagamento 6/6, por mais que a folha tenha sido do mês 5, tá bom? E aqui, para finalizar esse entendimento, eu trago para vocês uma folha com adiantamento, que muita gente se pergunta, poxa, mas quando eu devo apurar IR na folha do adiantamento? Primeiro, pessoal, não existe legislação específica para apuração de folha de adiantamento, ok? Isso é critério da empresa. Tem empresa que adota, tem empresa que não adota. Tem empresa que segue a convenção coletiva que obriga as empresas a efetuar esse recolhimento. Mas beleza. Suponhamos, pessoal, que a folha de maio foi paga no dia 6 de junho, ok? Eu tive a integração do código 0561. Beleza. E no mês de junho também, o trabalhador recebeu seu adiantamento no dia 15, tá? Então, no mês de junho, ele teve dois recebimentos. Um da folha de maio e o outro do adiantamento, ok? Consequentemente, pessoal, essas bases de cálculo serão somadas e você vai ter a apuração do imposto de renda aqui na folha do adiantamento. Por quê? Porque é a última folha de processamento do mês 6 que você vai ter. Consequentemente, esse DARF vai vencer no dia 20/7. Lembra, pessoal?
dia 20 do mês subsequente à data de pagamento. Então, a gente precisa sempre orientar o cliente e buscar essa informação de quando ele está pagando. E esse parâmetro ele não pode oscilar. Ah, tem mês que ele pagou 31, tem mês que ele pagou dia 5. Não, ele tem que ter um critério. Paga dentro do mês ou paga no mês seguinte ao da folha. Ok? E isso influencia aqui, para a gente ter um serviço devidamente apurado de forma correta. Tá bom? Beleza. Como eu consulto, então, o imposto de renda no e-social? E aí, gente, eu posso olhar e identificar que o evento S1299 é o responsável por enviar essas informações, né, da folha de pagamento para o e-social e, consequentemente, fazer a integração com a DCTF Web. Esse 5.512 é o totalizador, tá? Ele traz toda a base de cálculo do IR da empresa como um todo, tá? Então, o IR não é calculado no e-social, apenas totalizado com data na base de pagamento do trabalhador informado no 1210. Então, olha que bacana, né? Quando eu falo para vocês que é importante a gente ter essa informação, porque o 1210 precisa dele, precisa dessa informação. Então, que dia que a empresa paga o trabalhador, tá? A gente tem que sempre identificar. E aí, dentro do e-social, claro, pessoal, existe essa opção também no seu sistema, né? Que é quando a gente faz a leitura daquele arquivo de retorno, aquele evento de retorno. Então, eu posso ir lá em folha de pagamento, trabalhador e informar ali IR por trabalhador. Ou então eu posso fazer essa conferência da parte previdenciária, posso fazer essa conferência na parte do fundo de garantia. Mas o legal é a gente seguir aqui a nossa orientação do IR. A gente está estudando o IR. Eu vou informar o período de apuração, o CPF e pronto. Eu vou ter aqui na tela todas as rúbricas. Vocês podem ver aqui no rodapé dessa imagem, ó. Tipo, aí tem lá 7900, 41, 31, 11, são todas as rúbricas que são utilizadas no fechamento da folha, tá? E que compõem a base de cálculo e a retenção do imposto de renda dos trabalhadores dessa folha de pagamento, tá bom? Então, vocês vão conferir isso caso vocês tenham a necessidade de usar a própria plataforma do e-social, ok? Aqui é o fluxo mensal das informações, todo mundo já conhece que o e-social sempre recepciona os dados, separa essas informações através de tabelas, eventos não periódicos e periódicos, né? Ele vai armazenando e vai guardando, né? Depois ele integra isso com a parte do IR. Os prazos permanecem os mesmos, e-social até o dia 15, e a DCTF Web, o prazo é até dia 30, ou seja, a gente tem um prazo gigante para transmitir a DCTF Web. Claro que quem trabalha com folha de pagamento, a gente já transmite a informação do e-social no dia 15, até o dia 15, e ele automaticamente já, já faz a integração, né? Então a gente não precisa esperar até o dia 30. Eu vou lá, como profissional da folha de pagamento, faço a geração do DARF, o DARF com vencimento no dia 20, tá bom? E ali no DARF da folha, ele vai ter a informação, né, que é o que a gente chama da parte previdenciária, da parte do imposto de renda, tudo isso integrado, tá? E depois eu faço a emissão da guia, tá legal? Então, para conferir, eu também posso acessar essa tela da DCTF Web e fazer a conferência. E o mais bacana disso, pessoal, é que até tempos atrás o profissional de departamento pessoal não acessava essa tela, né? O contador tinha muito cuidado, zelava muito por essa informação do cliente. Agora, a área trabalhista ela ganha tanta responsabilidade, assume um papel de protagonismo na entrega do serviço contábil, porque ela vai garantir o seu honorário mensal. Você não pode atrasar a folha de pagamento, certo? E o profissional da folha de pagamento, quem faz o DP, ele é responsável por isso.
Você pode acessar a DCTF Web direto no ambiente do ECAC ou através do seu sistema, tá? Mas importante é ter acesso total para conferências, beleza? O que mudou nessa era do e-social? Antigamente, pessoal, a gente poderia chegar, dar uma marretada, entre aspas, e gerar uma guia do jeito que a gente achava que tinha que ser. Só que agora não. Quem dá a guia pronta para a gente é o próprio governo. A gente só transmite a informação para o e-social, ele gera o imposto e a gente vai lá e faz o download para efetuar pagamento da guia. Tá bom? Essa mesma dinâmica está acontecendo com o FGTS digital, que você pode tirar em guias rápidas ou guias parametrizadas, a guia do Fundo de Garantia do empregado, né, do empregador, com todas as informações ali de depósitos sendo totalizadas. A gente tem por obrigação também fazer a transmissão dessa antiga relação de empregados, né, que a gente usava na Cefip, e, consequentemente, você deixa o cliente muito bem orientado, que ele tem uma guia oriunda da DCTF Web e tem uma guia do FGTS Digital para efetuar pagamento. Qual é a grande sacada disso tudo, pessoal? Hoje, quem transmite para o cliente recibo de pagamento, relatório de folha e guias, esse é um serviço que te iguala e te nivela com qualquer outro profissional contábil. Tá todo mundo entregando isso. Agora, se você tem a iniciativa de entregar para o cliente esse básico com recibo, guia e folha, mais alguma informação que ele julga necessário, poxa, aí você está entregando para ele informação estratégica para ele tomar a decisão. Vou dar um exemplo. Se você pegar a folha de pagamento do cliente e dividir em centro de custo, o administrativo, o operacional e a área de negócios, ele já vai ver o quê? Opa, meu custo maior é com a área operacional, suponhamos. Ele já toma alguma decisão ali para poder reduzir, né, aquele seu custo com o pessoal. Estou dando um exemplo, né? Mas, se você continuar entregando um relatório de folha, nos moldes antigos, né, com a relação de empregados e o resumo geral lá no fundo, vocês sabem muito bem que o cliente nem olha o relatório da folha, né? E por muitas vezes ele nem sabe o que consta no resumo geral. Ele quer só a guia para pagar e o relatório de líquidos para efetuar depósito para o trabalhador. Então, quando a gente entrega algo diferente, você está elevando a entrega dos seus serviços, né? Então, isso é bacana, tá bom? Se a gente cometeu algum deslize, vem aí uma notificação via domicílio eletrônico trabalhista. Pouca gente se atentou, pessoal, mas isso aqui já está em vigor, né? Então, o cliente ele não recolhe o fundo de garantia, ou então, o que a gente está usando mais agora, né? Propriamente o empréstimo consignado, o trabalhador dele vai lá e contrata o empréstimo, já chega a notificação aqui, é o Ministério do Trabalho entrando em contato com a empresa. Aqui dentro, pessoal, do domicílio eletrônico trabalhista, tem que constar o cadastro do cliente, o e-mail dele e o e-mail do profissional da contabilidade também. Por quê? Quando ele receber a notificação lá, você vai receber aqui também. Você vai ajudar ele a resolver as suas pendências, né? Então, essa notificação vem de forma eletrônica. A gente tem que ter muito cuidado na hora de orientar o cliente, porque assim como existe o ambiente do ECAC, que está robusto, acumulando informação da Previdenciária junto com o IR, para tratar de toda essa parte tributária, existe o domicílio eletrônico trabalhista, que a gestão é feita pela Secretaria de Inspeção do Trabalho, porque quando existir alguma divergência, o cliente é notificado. Vamos dar um exemplo. O cliente tem um clima ruim. O trabalhador vai lá no portal do Ministério Público do Trabalho e faz uma denúncia. Essa denúncia vai ser apurada pela Secretaria de Inspeção do Trabalho. A notificação para apresentação de documentos vai chegar aonde? Aqui, no domicílio eletrônico trabalhista. E o que mais me chama a atenção, pessoal, e aí vai mais uma dica nas mudanças que o e-social
está promovendo? O profissional contábil não tem feito o adendo de contrato da sua prestação de serviço. Tem muito profissional da contabilidade que está fazendo contratos ainda com as informações de geração de CAGED, de RAIS, de entrega de DIF. Gente, CFIP, isso já acabou há muito tempo. O que a gente precisa incluir ali na prestação de serviço? Lançamento de empréstimo consignado, leitura de notificação do domicílio eletrônico trabalhista, um monte de coisas. FGTS digital, DCTF web. Tudo isso é objeto do contrato, tá? Então, assim, o serviço evoluiu e isso cria uma iniciativa do profissional contábil em modificar e adaptar a sua prestação de serviço. Porque como está existindo um avanço tecnológico nesses órgãos, a gente também tem que explorar a tecnologia a nosso favor, agilizar o nosso trabalho para ter tempo de conferir tudo isso. Tá bom? Para finalizar, pessoal, vou dar algumas dicas para vocês de boas práticas e vou abrir aqui para perguntas, tá? Primeiro, uma boa ferramenta de processamento. O seu sistema de folha de pagamento ele não pode deixar na mão e tem que automatizar o máximo possível, tá? Principalmente questões de lançamento. E quando eu já faço gancho para automatizar processos. A sua admissão, você tem que fazer a importação dos dados. O cliente que, por exemplo, tem um controle de jornada, ele controla ali a entrada e saída dos seus trabalhadores. Você tem que ter opção que ele gere lá no seu relógio de ponto um arquivo texto para você importar para cá, para evitar a digitação. Gente, suponhamos que o cliente tem um ponto, olha só o nível que as coisas podem chegar. Tem um relógio de ponto, ele não dá tratamento no ponto, ele tira aquela pessoa que trabalharia ali no administrativo dele. Toda vez que o trabalhador dele se ausenta ou falta, apresenta o atestado, ele encaminha para o escritório de contabilidade. Epa, pera, você já perdeu o controle. Profissional de departamento pessoal não é secretário de cliente, né? Pode estar inserido num modelo de contrato de prestação de serviço que você vai ajudar a fazer a gestão do ponto. Agora, se isso não está lá coberto, né? Essa informação tem que chegar o quê? Via planilha, via um arquivo para você importar para a folha de pagamento. Mas a gente precisa prestar serviço de acordo com aquilo que está escrito. Porque senão, pessoal, vocês não vão nunca escalar, vocês nunca vão conseguir crescer. Vai estar sempre preso aquele cliente que é desorganizado e está fazendo o profissional que atua na folha como um secretário. E não é assim, tá? Comunicação em tempo hábil com o cliente. Antecipe, né, os processos. Se você sabe que dia 30 vai ser uma segunda-feira, ele gosta de receber tudo no modo antecipado, já encaminha tudo na quinta, na sexta-feira, dá tempo dele conferir, né? Publica as informações. E aqui um outro ponto importante, né? Esse negócio de ficar mandando, né, a entrega do serviço via WhatsApp, via e-mail. Pessoal, vocês não estão formalizando uma entrega. Vocês só estão repassando aquilo que vocês estão fazendo. Tem que ter uma ferramenta para você publicar, para o cliente ser notificado que aquela publicação aconteceu, para você ver que ele leu o e-mail, que ele baixou os arquivos, que ele. Sabe, você tem que acompanhar. Existem duas responsabilidades, a do cliente e a do profissional contábil, né? Quem faz a folha. Tá bom? Ofereça informação além de recibos e guias, que é o que eu dei a dica aqui para vocês, né? Então, vocês precisam elaborar relatórios, precisam tirar apontamentos específicos, né, da folha de pagamento, para não estar entregando para ele todo mês a mesma coisa, pessoal. Tem que ser algo diferenciado, né? E isso vai trazer muita segurança para vocês na hora de, poxa, é, repassar o que vocês fazem todo mês para o cliente. Então, trazer algo diferente, além de recibo, guia e folha de pagamento é fundamental, tá bem? E por fim, pessoal, profissional capacitado, né? Se você está vendo que a folha de pagamento está te consumindo, ou talvez tudo aquilo
que eu, assim, dei dicas aqui para vocês, compartilhei com vocês. Gente, busquem ajuda de um profissional que esteja dedicado à folha de pagamento, tá? Eu estou vendo um movimento no mercado muito grande de terceirização do departamento pessoal. Principalmente os profissionais da área contábil que estão começando agora, eles já estão buscando aquela pessoa do DP, porque a DP eles não querem mexer. Então, assim, entrega na mão de uma pessoa que é especialista, né? Ou então contrate um profissional CLT que seja especialista, mas para que não tenha problema lá na frente. Porque a folha, pessoal, com essa reforma tributária que está tendo aí agora, por enquanto não vai ter grande mudança, não, tá? Então, isso é muito importante vocês considerar também. Beleza? No mais, é isso. Queria agradecer aí a paciência de todo mundo e agora eu vou abrir para perguntas. Vamos lá, pessoal, o que temos aqui no nosso chat? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Pessoal dando boa tarde, por favor, colocarem o nome. Não temos perguntas aqui no chat. Quem quer fazer perguntas? Tá mudo, dona Diva? Tá mudo, tá mudo, tá mudo. Eu costumo deixar mudo para o barulho daqui não atrapalhar. Mas você foi bem didático na apresentação, embora muitas pessoas às vezes já tenham essa prática e tal, mas a organização e a sequência, como tudo deve ser desenvolvido e buscar a conferência, principalmente a conferência. Acho que dois momentos muito importantes são o momento em que se cadastra, o momento de fazer, repassar, né, os dados dos empregados, os dados quais forem, e no final, depois de tudo, a conferência. Essa conferência é essencial para que não haja depois retrabalho ou outras questões que venham a demandar um tempo ainda maior para correção. Então, foi assim, as boas práticas aí que você colocou no final, problema com o cliente é eterno, mas enfim, a gente tem sempre que estar relembrando as possibilidades, né, que o profissional tem de cativar e conscientizar o empregador de que ele é peça importante e essencial para o bom resultado, para ele mesmo, não é? Então, enquanto isso, eu espero que outras pessoas aí, estou fazendo esse comentário, não é nem questionamento, mas é uma constatação de que todas essas tabelas, todas essas formas de buscar a conferência são importantes para serem trazidas e serem relembradas e serem informadas para quem está chegando agora na área de RH ou que de repente já esteja, mas possa não estar atento para alguma das facilidades, considerando o e-social e todas essas necessidades de boas práticas. Então, Evelyn, veja se tem algum questionamento, senão vamos abrir e pedir às pessoas aí que possam conversar um pouco com o Jefferson, aproveitar esse tempo desse especialista que está hoje nos atendendo. Sim, Evelyn. Não, até o momento nenhum questionamento não, presidente. Não? Josuel, você teria aí alguma questão que pudesse trazer, alguma informação? Todos os nossos colegas que estão aqui conosco, algum questionamento? A princípio, não, presidente. Está tranquilo? Não? Tudo bem. Foi bem detalhado? Foi bem explicado. É. O que me preocupa também muito é a divulgação do empréstimo consignado e, entre aspas, uma facilidade para que os empregados busquem esse recurso. Creio que além da propaganda, a propaganda que a gente vê, né? Além da propaganda, da facilitação do empréstimo,
acho que junto deveria vir alguma informação da conscientização de efetivamente só pedir esse recurso, esse empréstimo, num momento de muita necessidade, vamos dizer assim, porque todos os meses depois virá um valor descontado, com um prazo às vezes longo e às vezes, na hora de conseguir o recurso, a pessoa não possa não estar avaliando o resultado de tantos meses com o valor diminuído do seu salário. Acho que tinha que ter uma forma, na propaganda, de alertar para o resultado final. O que vocês pensam disso? Dona Diva, a legislação, né, ela deixa o trabalhador com muitos poderes, né? Ou seja, ele, via aplicativo da carteira de trabalho digital, ele pode simular ali um ou mais propostas de empréstimo, analisar e contratar. Então, em nenhum momento, assim, o governo dá algum tipo de orientação, diz que os juros são baixos, se são altos. Não existe essa campanha. Por muitas vezes o trabalhador, sem instrução, sem educação financeira, ele acaba assumindo um risco e aí ele não tem, com base na sua remuneração, pelo menos os 35% de segurança, né, que é para fazer a devolução, o pagamento das parcelas daquilo que ele contratou. O problema é que essa contratação acontece, as empresas são notificadas via o domicílio eletrônico trabalhista, e mesmo assim ela ainda é obrigada, a empresa é obrigada a acessar o portal Emprega Brasil e tirar a relação dos empregados, dos valores contratados e das parcelas. E é mais um trabalho para o profissional contábil, porque ele vai ter que assumir o seu sistema, lançar esses descontos e entregar para o cliente a folha fechada. Então, assim, em nenhum momento houve uma organização, uma antecipação, prepararam, né, o contribuinte para isso. Hoje as empresas de contabilidade estão com seus profissionais de DP trabalhando ainda mais e muitos nem cobram por isso. Porque isso aí é um aumento do serviço, é mais uma obrigação acessória, né? Que o profissional contábil faz. Aí o empresário pode pensar, mas a culpa não é minha. Mas ele tem um negócio, né? Ele assume o risco de ter um negócio e de ter seus trabalhadores contratando esse tipo de serviço. Então a gente tem que avaliar, né? A gente tem que avaliar porque não é uma conferência fácil, a gente consulta um monte de tela, efetua um monte de lançamento, orienta um monte de cliente, orienta empregados, né, trabalhadores dos clientes, porque por muitas vezes eles não têm remuneração e a gente tem que efetuar um desconto parcial e explicar para ele que ele tem que negociar com a sua própria empresa que contratou o complemento daquele pagamento. Assim, é algo meio que até assustador, mas infelizmente é algo que o profissional da área contábil, quem presta serviço, tem que passar, né? Então, é um desafio e a gente tem que entregar o nosso melhor. Não tem outra opção, tá bom, dona Diva? Uhum. Parece que teve uma pergunta aí, o Evelyn, Isso. certo? O seu Qual Sérgio foi? Moraes. Quer que eu leia, Jefferson? Sim. Não, dá para ler aqui. Tá. Ele pergunta: Ah, o que nós precisaremos lançar no e-social sobre empréstimo consignado? Quais as obrigações das empresas? Então, Sérgio, vamos lá. Se você tem um cliente que hoje um trabalhador dele contratou um empréstimo consignado, você tem que acessar o domicílio eletrônico trabalhista e identificar ali naquele relatório quando que foi feita a contratação. Beleza? Beleza. Logo em seguida, meu amigo, você vai ter que acessar o portal Emprega Brasil através de certificado digital do cliente para pegar a relação de trabalhadores, o valor das parcelas e depois você efetuar esse lançamento na sua folha, quando você for fechar, tá bom? Então, assim, o que nós precisaremos lançar no e-social? Vocês precisam lançar o desconto das parcelas na folha
que automaticamente estão na folha, vai para o e-social, entendeu, meu amigo? Então você precisa fazer essas consultas no domicílio eletrônico trabalhista e no portal Emprega Brasil. Beleza? Jefferson, falando nisso, não sei se vale a pena, porque me preocupa tanto as pessoas estarem. Eu tem- vou tentar não é desestimular o empréstimo, tá? Consignado, mas é alertar para o empréstimo consignado e as obrigações, tanto do empregador, quanto do empregado, quanto do profissional da contabilidade. Isso está muito jogado, chegou assim, sem sem nenhuma explicação, ao meu ver, tá? Ao meu ver, Uhum. para esses três agentes envolvidos nessa ação. Acha que vale a pena a gente fazer, ou não sei se você já fez até, uma conversa explicando só sobre empréstimo consignado, as obrigações de cada um desses agentes? O empregado, os benefícios e as consequências para ele, o empregador, qual a obrigação que ele tem de informar ao profissional da contabilidade, e o profissional da contabilidade, como acessar e informando, né, para esse empregador, ajudando o nosso profissional da contabilidade a informar o empregador que é um trabalho a mais, que para isso o contrato de serviço, a prestação de serviço, precisa ser atualizada, porque Sim, é um trabalho bastante grande. E quando fala, a propaganda diz: ah, tem empréstimo consignado para o empregado. Beleza, parece que é só assim: põe, aperta, faz um clique e tudo se resolve. Quando na realidade não é essa. A realidade é muito maior, mas com reflexos posteriores bastante graves para sim, o empregado, para o empregador, e que acaba na mão do profissional da contabilidade, que assume uma responsabilidade que não é só dele, mas que o empregador não tem essa consciência, o empregado, na ansiedade de resolver uma dificuldade financeira momentânea, e por não termos, nós, a maior parte das pessoas, nós não termos sido orientados na nossa geração, em algumas gerações, agora que se está falando muito em educação financeira, planejamento financeiro, antes não tínhamos. Então, a gente recebia, pagava, se dava. Se não desse, pagava depois, pagava juros. Ninguém pensa nos juros. As pessoas, vou pegar um empréstimo e não lembro que aquele empréstimo, a cada período, terá um acréscimo. Então, vou exemplificar aqui, todo mundo sabe disso, mas é só para eu poder achar que eu estou sendo mais claro. Você compra uma geladeira financiada num financiamento longo, você paga duas, três geladeiras. Mas sim. essa consciência, às vezes, muitas pessoas não têm. Ela olha apenas se a parcela mensal é possível dela pagar. E aí vai acumulando várias compras, várias parcelas, chega no momento que ela está esgotada. E aí vem ainda esse empréstimo consignado, é, dando e aí sou eu que estou falando diva, tá? Não eu assim, como instituição. Mas é a minha ansiedade pessoal. A pessoa acaba caindo numa situação de difícil solução depois, ao longo do tempo. E eu fico muito triste com toda essa situação das pessoas de qualquer faixa de renda. Você acha que isso é viável, a gente pensar, ou não tem sentido isso? O que a gente pode fazer enquanto instituição, aí sim, como instituição, para alertar nossos profissionais e esses outros dois agentes, tanto o empresário quanto o empregado? Então, dona Dilva, eu recomendo que a gente tem que intensificar essa parte de treinamentos, né? De separação de responsabilidades e fazer com que o empresário contábil, né, o profissional da contabilidade, ele comunique
ao empregador as suas obrigações. Porque, por mais que a senhora possa se surpreender, quando o empregado faz um empréstimo, ele termina de contratar o empréstimo, o dinheiro cai na conta dele, a próxima responsabilidade é do contador. O empresário ele nem sabe o que está acontecendo. Então, o trabalhador dele contratou, o profissional contábil viu a notificação do DET, acessou o portal Emprega Brasil, efetuou os lançamentos na folha e processou a folha. Qual é a responsabilidade do empregador? Apenas de efetuar o pagamento da guia. Porque a guia ela é gerada lá no FGTS digital, né? E ele não pode deixar de pagar, porque é uma apropriação em débito. Houve desconto do trabalhador, aquele dinheiro não é dele. Então, a gente tem que alertar os empresários com relação a isso. Mas isso é importante. Um dia a gente pode organizar um treinamento específico desse tema, orientar que os profissionais da área contábil emite comunicado, né? Emite e-mail, faz barulho para orientar o empregador que não pode fugir das suas responsabilidades. Quanto ao empregado, e aí não tem muita saída, ele contratou, a gente tem que efetuar o lançamento. O máximo que pode ocorrer, dona Diva, é que esse trabalhador não tem ali o saldo específico para a gente lançar a parcela integral. E aí, a gente, enquanto profissional que fecha a folha, a gente lança uma parcela com pagamento parcial, vai sobrar um resíduo que é o empregado, assim que a legislação determina, ele que tem que negociar com a instituição financeira e efetuar o complemento do pagamento. Tá? Então, a gente tem que orientar isso através de treinamentos, notificar as empresas. Isso é muito válido, né? Porque está todo mundo, na verdade, no mesmo barco, entendeu, dona Dina? Então, tá. Então, depois nós conversaremos para ver o que nós, enquanto sindicato, podemos fazer para ajudar nesse sentido de treinamento, nesse sentido de alertar, né, o empresário, já que ele só vai saber nas consequências e não durante, né, o Isso. procedimento, e a gente conversa, então. Tá bom, então. Será que chegou algum outro questionamento, alguma dúvida que possamos aí aproveitar o tempo do Jefferson? Até o momento,